Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM. Aqui Gislaine Vicente com vocês. Meu abraço fraterno ao babá Ronald Ed, meu amigo. E meus amigos, mais uma quarta-feira de expectativa. Nós já estamos vindo aí desde março com essa pandemia. Todo mundo se resguardando, ou pelo menos uma boa parte das pessoas, em se tratando do público, do povo de candomblé, dos candomblecistas em geral, as pessoas têm se guardado em boa parte. Muita gente já noticiou, olha, já avisou, né, os adeptos, estamos fazendo funções internas com pouquíssimas pessoas, a fim de respeitar o calendário religioso. Porque, a bem da verdade, o ano começou com as águas de Oxalá. Então, entre janeiro e março, as pessoas deram início ao seu ano litúrgico, as casas em geral. Porém, passando a segunda quinzena de março, houve a grita em relação à pandemia do coronavírus. Então se instalou um medo generalizado. Algumas pessoas pegaram do povo de santo, porque é um inimigo até certo ponto invisível. Uma doença nova, uma contaminação sem precedentes nesse século, que atingiu a todos. Não se sabe se foi feito em laboratório, se foi um erro de quem começou a administrar. O que todo mundo sabe é que surgiu na China. E, a bem da verdade, a gente sabe que é um povo que não tem muitas restrições para a sua alimentação. A higiene talvez não seja adequada, como muitos povos têm essa diferença. Água, e os brasileiros muitas vezes não têm essa noção, é um produto muito caro lá fora, como feijão, como outros produtos, o café. Tudo é muito caro, tudo é difícil e tudo é comprado a peso de ouro. Quando se diz que o Brasil é um país abençoado, ele realmente o é. Só quem observa, quem se informa a respeito de algumas coisas é que observa, que sabe disso. O Brasil, o que você plantar, dá. Na maioria das vezes, a cultura que seja, de qual for o grão, né? Ou a cultura ou a agricultura que seja, de qual for o grão que você queira plantar, aqui se consegue cultivar. Lá fora é difícil. Um exemplo é o Japão. A maior parte do que eles comem é importado. Tirando o que vem do mar, né, de peixe, crustáceo
e tudo mais que vem do mar, eles comem, né? Baleia, eles comem golfinho, eles comem essas coisas. Mas eles não têm território para plantar. A bem da verdade, o país japonês, ele é um punhado de ilhas, todas muito próximas. Então, eles não têm território para plantar. E o Brasil, sim. Apesar de ter o Nordeste em algumas localidades seco, algumas vezes, como a gente vem vivendo agora, queimadas no Centro-Oeste, a bem da verdade, a maior parte do território brasileiro, com todo o desmatamento, com todo o descuido, e isso o povo de Santo pode colaborar e muito para se evitar esse desmatamento, esse avanço, esse desrespeito, essa guerra que se trava contra o desmatamento. O povo de Santo tem uma responsabilidade, pode lutar contra isso sim, porque nós professamos o bem do verde. Nós utilizamos muitas coisas verdes. Muitas vezes nós plantamos, usamos ervas para fazer muitas coisas. Uma boa parte das nossas coisas, porque nem tudo é trava em mercado. Muita coisa é plantada. Você usa folha de bananeira, você usa as ervas em geral, você usa galhos de árvores. Você tem o orixá árvore, que é Iroko, que no Brasil se utiliza a gameleira branca, nessa representação que veio da África como o Iroko, e aqui se adaptou no Brasil para a gameleira branca. Então, a natureza é o nosso, entre aspas, nosso parque, é o que nós utilizamos, é o que vem do nosso âmago, do nosso interior, que nós utilizamos para tudo dentro de uma roça de candomblé. E nós precisamos pensar nisso. Daqui a pouco eu converso um pouquinho mais sobre isso com vocês. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais, entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Meus amigos, Gislaine Vicente com vocês, voltando aqui na Sensorial FM, e eu gostaria de meus contatos para que vocês me mandem suas impressões, sugestões, críticas construtivas, como eu digo, e que a gente bata um papo. Agradeço muito a todos aqueles que têm enviado. Às vezes a gente não fala nome para evitar assim alguma injustiça, porque às vezes no lapso de memória alguém a gente esquece o e-mail, esquece a localização, então para evitar a gente não fala, mas eu recebo todas, leio todas as sugestões que vêm pelo meu e-mail, gislainevicente07@gmail.com, pelo Facebook Gislaine Vicente, em cima do meu nome tem Gislaine Araújo, embaixo Gislaine Vicente entre parênteses, pelo Facebook, Messenger, meu WhatsApp 11 97754 7604 e o meu Instagram gislaine.vicente9. Por todos esses canais, além do site aqui da rádio, eu recebo todas as manifestações de vocês e desde já agradeço. Agradeço a todos os que replicam os programas e dão sugestões. E a gente sempre bate um papo. E eu dizia sobre a questão da pandemia relacionada não só à doença, mas
principalmente à nossa alimentação e ao meio ambiente. Então, o meio ambiente tem sido muito afetado com a questão da pandemia. E, além disso, não só o meio ambiente, mas toda a nossa vida, todo o nosso desenrolar, porque é o que se chama o novo normal. O novo normal tem regras de higiene mais arraigadas, mais sistemáticas, que é de lavar a mão, né, com álcool a 70%, máscara o tempo todo, distanciamento social, evitar aglomerações, enfim, esse tipo de cuidado que se deve ter e que não é exagerado, não. Mas eu dizia com relação ao meio ambiente que tem sido muito penalizado com relação a essas coisas. Por quê? Porque nós vivemos também um momento de queimadas, no centro-oeste do Brasil principalmente. Nós vivemos um momento que é difícil para se cuidar de plantações, que é difícil para a gente cuidar da horta, a não ser que seja no nosso quintal. Porque todo o distanciamento tem provocado novas atitudes e nova maneira para nós também, candomblecistas, de nos portarmos. Eu dizia no bloco anterior que as festas foram suspensas. Estão acontecendo apenas as funções internas. As festas públicas não acontecem neste momento. Quem abriu o ano, abriu com as águas de Oxalá entre janeiro e março. A partir de março, da segunda quinzena de março, as pessoas passaram a ter esse código de conduta em função da pandemia. E nesse momento de doença, e principalmente neste mês de agosto, que nós temos vivido um Olubagé diferente, porque as pessoas entre julho e setembro fazem os seus Olubagés das suas respectivas casas. E esse ano de 2020 tem sido excepcionalmente diferente. Quem fez ou faria a sua festa de Ogum e Oxóssi, Exu em abril, em maio, em junho, sua festa de Xangô, Obá e Oiá, nesses meses, e agora seria entre julho e setembro, os meses naturalmente para o Olubagé, na maioria das casas, não tem acontecido. Tem acontecido não publicamente. Tem se feito algumas comemorações, né, as homenagens devidas, as obrigações que têm que ser feitas de maneira muito restrita. Então, assim, as casas não estão tão paradas. Passado aquele primeiro susto entre final, segunda quinzena de março até a metade de maio, as pessoas começaram a se movimentar. Junho, julho, as pessoas começaram a se movimentar, até porque muita gente tinha se preparado para algumas coisas, não só como festas públicas, mas como obrigações, buris, ebós, coisas que naturalmente precisam ser feitas. Mas é um ano atípico. Então as casas matrizes têm feito seus registros, suas exceções, porque, afinal de contas, um ano inteiro parado só em caso excepcional. As pessoas precisam ter a continuidade das suas atividades, porque sob o risco de você ficar, entre aspas, para trás. E o que se prega nas casas de candomblé, nas roças, é a energia vital. E a energia vital tem que circular. As energias têm que ser repostas, limpas, os atos litúrgicos têm que ser feitos de maneira a contento. Porém, nós vivemos um período de exceção. Mas nós falamos mais um pouquinho daqui a pouco, aqui na Sensorial FM Candomblé Total,
Até já! Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Voltando, meus amigos, aqui com o Candomblé Total na Sensorial FM, a melhor rádio web que você conhece. E claro, foi eleita pelos maiores especialistas como a mais da web. E aqui, Gislaine Vicente com vocês. E falando de saúde, falando dessas práticas medicinais que nós bem sabemos, neste mês de Olubagé, a Totô, meu pai Omolô, minhas reverências, e também a Sal, ao meu pai, também pai de todos nós, assim como Omolô, Poçanho, um é o médico, o outro é o farmacêutico. Um receita, cura, o outro cura e medica, cria o medicamento. E no Olubagé nós não podemos deixar, né, esse mês de agosto, também não podemos deixar de reverenciar Nanã, Oxumaré, Iauá e Iroko, que também faz parte dessa família chamada Pacatinha, ou família Gi, ou família Querejebe, dependendo da localidade, cada um chama de um jeito, mas todos moram no nosso coração e merecem todas as nossas referências. Eu falo isso sempre fazendo uma reverência, porque são muito sérios, como todos os orixás o são. Porém, esses são um pouco mais pela questão da sua composição no Orum, vamos dizer assim. E eu sempre gosto de falar das minhas referências literárias aqui, porque eu leio muito, sou pesquisadora, sou jornalista profissional, sou publicitária, sou cineasta, enfim. Tenho algumas atividades ligadas à cultura e educação. E eu leio muito e gosto de muitas obras de referências, que eu leio 1, 2, 3, 4 vezes, sempre me atentando aos ensinamentos. E existe um livro, que ele é até raro, da editora Odudua, chamado Exu e a Ordem do Universo, do Sikuri Salami, o chamado King, muita gente conhece ele como Baba King, e da Ronilda Iakemi Ribeiro, ambos pesquisadores ligados à USP também. E existe um capítulo, uma vertente, em que eles falam de muitas coisas como as práticas mágico-medicinais. Como é que se utiliza conhecimento na religião tradicional, no candomblé? Como é que se utiliza a medicina para a cura dos males? Isso é muito interessante. E eu sempre uso como referência essa obra. É um livro que é até grosso e difícil de ser encontrado. E ele é uma obra de referência para mim. E existe uma parte que eu estava revisitando, até para servir de embasamento para os meus comentários. E eu tenho uma biblioteca e uma literatura voltada para essa área da religiosidade. E tem um trecho, logo no começo do livro, nas primeiras 50 páginas, em que eles falam sobre o Ogum, práticas mágico-medicinais. Eu queria ler um trecho que é muito interessante. Diz assim:
todos os aspectos da vida biológica e social se articulam para constituir um indivíduo e um grupo saudáveis. Assim sendo, as relações entre medicina e organização social nos diversos grupos étnicos negro-africanos incluem todos os aspectos da vida social e biológica. Em artigo inédito do PAMU, em 1989, na página 8, define medicina tradicional como a arte e a ciência de preservar ou restaurar a saúde através de recursos e forças naturais. Na sociedade tradicional iorubá, medicina e magia recebem a mesma denominação, pois a intenção é que determina se os procedimentos adotados visam a cura física ou a solução de problemas de outra natureza. Como a medicina e a magia, conhecidas pelos mesmos nomes Ogum, Eboji e Ixegun, utilizam os recursos e forças naturais para preservar ou restaurar a saúde, ambas encontram-se sob o domínio da mesma divindade, o Sanha, e ambas compartilham as convicções de que as divindades e espíritos auxiliam a cura e de que certas substâncias da natureza possuem qualidades inerentes de significado oculto. Na prática mágico-medicinal cumpre importante papel os ofó, encantamentos. Recursos mágicos e medicinais entrelaçam-se de tal modo que, em certos rituais, é difícil estabelecer o limite entre eles. Os limites entre eles. Por exemplo, uma pessoa com fortes dores de cabeça poderá ser orientada a ingerir, em meio a rituais, uma medicação também preparada de modo ritualístico. Então, qual é esse entrelaçamento? É como você ir ao médico e você rezar para melhorar de qualquer que seja a doença, a dor que você está sentindo. Então, eles não separam uma coisa da outra. Eles entrelaçam e uma coisa ocorre em função da outra. Pelo menos conforme o que é dito e conforme é relatado na sociedade iorubá. Então, tudo é válido, como para nós aqui na sociedade ocidental também o é. Quando você tem uma dor, você vai ao médico. Mas dependendo da religião que você pratica, ou da qual você pertence, você também vai atrás de uma forma de cura que não seja tradicional, que não seja pelo remédio, pela injeção, pela medicação, pela internação, mas sim por uma garrafada, por um benzimento, ou no caso do candomblé, por um ebó. Tudo isso faz parte da procura da cura, da procura pela saúde. Tudo isso se entrelaça no final. Quando você fala, nossa, estou me sentindo bem, mas você sabe todo o caminho que você percorreu. Às vezes nem todo mundo sabe, mas você sabe o caminho que você percorreu até a sua cura. É interessante, né? Daqui a pouco nós voltamos com mais sobre esse assunto aqui na Sensorial FM. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo.
Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltando, meus amigos, aqui com a Sensorial FM, Gislaine Vicente, e no nosso Candomblé Total. E eu queria encerrar a minha participação de hoje falando um pouco ainda sobre saúde. Falando sobre plantas, essas que são itens, na verdade, esses itens que são imprescindíveis ao culto dos orixás, ao culto da vida, porque a gente utiliza isso como recurso litúrgico, mágico, medicinal. Como eu disse, o sangue é o guardião do axé, da flora, e é o patrono, né, das plantas que trazem para nós toda essa força que perpetua o axé do mundo vegetal, do qual a gente se utiliza tanto. Nós temos aí um poder de ação, e existe a necessidade da invocação sempre quando se colhe as plantas. Com respeito, deixa lá sua oferenda na entrada da mata. E a gente precisa sempre reverenciar todos os nossos ancestres, os nossos orixás, as nossas entidades, porque são eles que nos guardam num momento tão difícil. E a gente tem que ajoelhar, pôr a cabeça no chão, o joelho no chão, pedir ao Mulu, pedir ao sangue, pedir a todos que nos guardem, porque é um momento difícil. Talvez a gente tenha passado um pico aí, bem complicado, entre os meses de abril até julho, mas as coisas acontecem ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado, se precaver. E como eu disse, o Senhor curandeiro, ele é ágil na solução de problemas, no alívio dos sofrimentos também. E os seus sacerdotes, que são os Olossan, utilizam forças do reino animal, aliás, do reino vegetal, como folhas, frutos, flores, frutos os mais diversos, flores, folhas, sementes, raízes, casca de árvores. Então, tudo isso é um caldeirão de remédios mágicos, conforme os encantamentos que são feitos. Há uma grande força em cima disso tudo e vai muito da fé da pessoa também. Então, é uma coisa muito interessante, né? Tem algumas peculiaridades que aqui não cabe falar, mas os Olossãs sabem do que eu estou dizendo. E isso nos é muito, muito importante num momento como esse. Muito importante. Que nós mantenhamos a nossa cabeça muito centrada, muito limpa, no sentido de bons pensamentos,
para que se encontre uma vacina, uma cura rapidamente, para que não se percam mais vidas. O momento ainda é de consternação, ainda é que a gente tenha cuidado, ainda é que a gente tenha muito cuidado mesmo, muito cuidado, porque é tudo muito delicado, tudo que é novo nessa área da saúde a gente tem que ter muito apreço, mas ao mesmo tempo um olho muito aberto, porque os novos remédios, as novas vacinas estão sendo tratadas a toque de caixa, como se costuma dizer, rapidamente, para que seja colocada no mercado, cada uma delas. Então vamos torcer que tudo seja a contento e que tudo venha numa maré de acerto, porque as coisas estão sendo feitas com muita rapidez para que se diminua cada vez mais até se erradicar essa doença tão devastadora. Eu vou ficando por aqui e agradecendo muito a companhia de vocês. Vejam aí, depois no YouTube, relembrem, ouçam novamente e vejam todo o trabalho que a gente tem feito aí na rádio mais ouvida, essa web rádio danada que é a Sensorial FM. Um abraço e até a próxima. Sensorial FM,